Muito bem, então hoje nós vamos falar rapidamente sobre os traços do léxico segundo a linguística gerativa. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é léxico de fato e como ele se comporta de acordo com dois conceitos principais em relação à diferenciação do que é língua. Na gramática gerativa, nós temos a língua E, que seria a língua exterior, ou aquilo que nós chamamos de língua natural, que pode ser, por exemplo, a língua portuguesa, o alemão, o francês, o russo, enfim, qualquer língua natural que seja falada ou mesmo gesticulada. Então, a Libras também entra como sendo língua E. E dentro dessas particularidades, cada uma dessas línguas tem um léxico específico, que nós podemos simplesmente resumir como se fosse um dicionário. Então, cada língua tem o seu repertório, digamos assim, de vocabulário, de palavras, que lhes permite construir frases. Porém, de um outro modo, nós temos a língua I, que seria um conjunto de informações em relação a esse léxico. O léxico ele deixa de ser uma simples reunião de palavras soltas dentro de um livro, por exemplo, como no caso do dicionário. E é alegórico isso, obviamente, né? Não é tão claro dizer que é simplesmente um dicionário, mas dentro da língua aí, que seria a língua interior, ou seja, dentro da nossa mente, nós temos um conjunto de informações e cada uma dessas palavras, ou o léxico propriamente dito, retém determinadas informações que nos ajudam a construir determinadas frases. Então, ao pensarmos, por exemplo, um verbo como comer, beber, viajar, ir, em qualquer língua, como no alemão, no inglês ou algo do tipo, nós já temos determinadas categorias que implicam desde dentro ao próprio léxico seleções possíveis, seleções funcionais, gramaticais, ou mesmo correlatas de qualquer natureza. Um exemplo para a demonstração disso é de que todo léxico ele tem uma relação arbitrária, portanto. É arbitrária porque a relação de som e significado ela é diferente, ela não tem correspondência na realidade, ela é simplesmente acidental, histórica e cultural, mas principalmente a relação entre as seleções que determinado léxico vai exigir na base, na modulação de uma frase, na configuração de uma sentença propriamente dita. Mas dentro dessa relação arbitrária, nós também ainda temos o som, por exemplo, de casa, o significado, que é o tipo de moradia, que não tem nada a ver com o som, e a enumeração categorial, que seria um nominal phrase. Então nós já sabemos que, do ponto de vista da relação arbitrária, do ponto de vista da pura enumeração minimalista, por assim dizer, o termo casa e qualquer outro termo ele tem determinadas características que vão desde o som até as suas características puramente sintagmáticas, ou seja, qual vai ser o comportamento dessa palavra dentro de uma frase. E finalmente nós chegamos, portanto, nos traços do léxico. Já entendemos o que é léxico, então nós temos que entender que os seus traços se dividem de três formas. Nós temos o semântico, o fonológico e o formal. O semântico e o fonológico já está mais ou menos claro de como que ele é, e o formal será a nossa principal atenção. Mas, a rigor, os traços semânticos são as relações entre língua e sistema conceitual. Então, nós sabemos que a palavra casa tem a ver com um tipo de moradia. Nós sabemos que a ação de comer tem a ver com alimentação e assim por diante. Fonológico, que é a base articulatória perceptual, ou seja, basicamente como nós gesticulamos dentro de uma linguagem de sinais, ou simplesmente emitimos o som através da nossa respiração, através do movimento labial, do movimento que nós fazemos com a nossa boca. E o traço formal, que é o principal, que é a codificação provedora às interfaces linguísticas. Nós temos as interfaces, que na língua gerativa se resume como sendo as características de forma lógica, forma fonética e tudo mais. Então, dos traços formais, que, como nós havíamos dito, é o mais importante, nós temos um procedimento ternário também. O primeiro procedimento é a atribuição de posição linear na sentença, ou seja, quando nós utilizamos um VP, nós sabemos que, se ele for um VP, normalmente, que seleciona um argumento acusativo, ele tem, por si mesmo, um argumento externo, que seria o especificador do verbo, e um argumento interno, que seria o objeto direto, por exemplo, o verbo comer, onde nós poderemos falar, por exemplo, eu como banana, eu como bolo. Então nós temos o bolo como sendo o argumento interno da sentença, o acusativo, em sua posição temática, como sendo o tema, que é a primeira seleção na enumeração das computações sintáticas. E em seguida, aí sim, e sempre vai ser ao contrário, né? Nós temos a seleção
argumental do agente, ou seja, a pessoa que realizou a ação, a pessoa que realiza a ação de comer, então no caso eu, ele, nós, ou João, Pedro, enfim, qualquer pessoa que realiza a ação de comer em determinada frase. Então, nós temos o primeiro procedimento, que é essa atribuição de posição linear na sentença, onde aquela palavra vai se encontrar. E isso normalmente é representado em surface structure, na teoria X-bar. No minimalismo, isso fica um pouco mais claro. O segundo procedimento é o estabelecimento de relações sintático-semânticas, ou seja, aquilo que nós havíamos já dito na própria atribuição. Então é como se as duas coisas funcionassem ao mesmo tempo. Em teoria temática, nós temos, por exemplo, o paciente, o agente, e essas categorias temáticas, elas ficam muito claras no momento da própria formulação da frase. Elas tendem a respeitar posições argumentais e não argumentais, por exemplo. E, por fim, a associação de marcas morfossintáticas, como gênero, número e tempo, que são precisamente evidenciadas em Deep Structure, como nós já sabemos, segundo os outros vídeos que nós temos aqui no canal, como gênero, número, tempo, aspecto, enfim, que são selecionadas de modo funcional e não lexical. Então essa foi a nossa apresentação rápida e sucinta, espero que vocês tenham gostado, e é isso.